O filoartrópoda é o mais numeroso de representantes na Terra atualmente, com cerca de 1 milhão de espécies conhecidas. Seus representantes eles possuem o corpo segmentado, que podem estar unidos formando tagmas, como por exemplo aqui a cabeça, o tórax e o abdômen. Uma outra característica marcante são os apêndices que são articulados, como por exemplo patas, antenas, palpos e o corpo coberto por exoesqueleto, que é composto principalmente de quitina. Mas em alguns casos, como por exemplo o caranguejo, ele pode ter um reforço de deposição de carbonato de cálcio. Exoesqueleto ele é bem resistente e impermeável e vai fornecer proteção a esse animal e a garantia da conquista do ambiente terrestre. Ao crescer, esses artrópodes eles precisam abandonar o esqueleto velho, pequeno e fabricar outro maior. Esse fenômeno é chamado de muda ou equidise e ocorre diversas vezes até ele cessar o seu crescimento. As carapaças deixadas elas são chamadas de exúvias. Costumamos classificar os artrópodes levando em conta as divisões do corpo, o número de patas, a existência ou não de antenas e outros apêndices, como pedipalpos, quelíceras, por exemplo. Levando em conta esses elementos e abordagem evolutiva, o filoartrópoda ele seria agrupado em 5 subfilos, sendo um deles já extinto, que é o trilobitomorfa. Então nós vamos aqui avaliar os que têm os representantes atuais, que são os insecta, aracnídeas, crustácea e quilópoda. Os insectos ou hexápodas, eles são os artrópodes que possuem 6 patas distribuídas em 3 pares que estão ligadas ao tórax. Possuem os tagmas cabeça, tórax e abdômen e também um par de antenas e 2 pares de asas, apesar de haver representantes com apenas um par de asa ou até sem asas. A classe aracnida inclui as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. O corpo dele geralmente é dividido em cefalotórax e abdômen, que pode também receber o nome de prossomo e opistossomo, respectivamente. Eles contêm 4 pares de pernas e não possuem antenas nem mandíbulas. Em vez disso, para a manipulação do alimento, ao redor da boca, eles possuem as quelíceras, que é o que dá nome à ordem dos quelicerata. Nos crustáceos, a cabeça e o tórax, eles são fundidos numa única peça, chamada de cefalotórax. Na cabeça, há 2 pares de antenas e o abdômen apresenta apêndices articulados, natatórios, que são em 5 pares e podem ser tanto birremes, 2 ramos presos a uma base, ou unirremes. Os quilópodes são também miriápodes, dependendo da nomenclatura, da fonte, vocês podem encontrar essas 2 nomenclaturas. São as lacraias e os piolhos de cobra. Ambos possuem cabeça e abdômen, mas as lacraias elas possuem um par de patas por segmento e os piolhos de cobra possuem 2 pares de patas por segmento. Além disso, as lacraias elas possuem um par de antenas bem vistosas, longas, enquanto os piolhos de cobra possuem um par de antenas bem curtas. Os aracnídeos, eles não possuem mandíbulas para triturar o alimento e utilizam das suas quelíceras para segurar e dilacerar a presa. Eles ingerem o alimento liquefeito e, para isso, eles precisam lançar enzimas digestivas sobre esses tecidos dilacerados. Então, o alimento ele é parcialmente, praticamente digerido fora do corpo do aracnídeo, ou seja, uma digestão extracorpórea. E o caldo, depois que é formado, ele é sugado para o interior do estômago. O mesmo pode acontecer com vários insetos, como o caso aqui da mosca. Nos artrópodes, o sistema circulatório ele é aberto, assim como nos moluscos, na maioria dos moluscos, e o sangue é incolor, chamado de hemolinfa. Os gases na circulação dos artrópodes, eles não circulam pela hemolinfa, já que elas respiram por traqueias, que são pequenos canais que ligam as células do interior do corpo com o meio ambiente. Cada túbulo traqueal ele vai se ramificando
em porções cada vez menores e penetram nas células, oxigenando-as e removendo gás carbônico como produto da respiração. Nos aracnídeos existem as filotraqueias, que são estruturas formadas por lamelas irrigadas que se comunicam com o exterior do corpo. As trocas gasosas ocorrem nas lamelas e o oxigênio passa para o sangue. Nos escorpiões, essas são as únicas estruturas respiratórias, mas nas aranhas, além das filotraqueias, existem as traqueias, que são semelhantes aos insetos. Já os crustáceos, como são animais de vida aquática, eles respiram através de brânquias. Nos insetos, nos quilópodes e em alguns aracnídeos, a excreção ela acontece a partir de túbulos de Malpighi, que se localizam no limite entre a porção média e posterior do intestino. Cada túbulo possui um fundo cego, que mergulha nas lacunas do corpo, de onde tira essas impurezas e as descarrega direto no intestino para serem eliminados com as fezes. A excreção dos crustáceos ela é feita a partir de um par de glândulas verdes, ou glândulas antenais, que estão localizadas próximos às antenas e possuem uma abertura para a região posterior, um poro excretor na base ventral. Alguns aracnídeos eles possuem glândulas coxais, que se localizam no cefalotórax e se abrem para o exterior a partir de poros que estão localizados juntos à base das pernas. O sistema nervoso ele é ganglionar e em todos os representantes existem muitas estruturas com função sensorial. Por exemplo, na cabeça dos insetos encontra-se um par de antenas articuladas responsáveis pela olfação e lateralmente duas manchas que correspondem aos olhos, que são compostos de diversas unidades hexagonais conhecidas como omatídeos. Os aracnídeos eles possuem olhos simples, mas possuem muitos pelos sensoriais, que são cerdas táteis, espalhadas pelo corpo, principalmente pelos apêndices que são articulados. Como as aranhas elas não têm antenas, esses pelos eles são muito importantes como um mecanismo de reconhecimento desses animais com o meio ambiente. Além disso, estruturas em fendas que estão localizadas nas patas, elas são responsáveis pela percepção de vibrações, e é por isso que dizem que as aranhas possuem ouvido, podem ter audição pelas patas. Os insetos eles têm os sexos separados, são dioicos, e a sua fecundação é interna. São animais ovíparos que podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento, o direto e o indireto, por metamorfose completa ou incompleta. No direto, não vai acontecer metamorfose, ou seja, são chamados de ametábolos. Do ovo já eclode um jovem que é semelhante ao adulto, por exemplo, aqui a traça de livros. No desenvolvimento indireto, pode acontecer com a metamorfose incompleta, ou seja, o desenvolvimento hemimetábolo. Do ovo, nesse caso, eclode uma forma chamada ninfa, que ela é muito parecida com a forma adulta, mas que não tem asas desenvolvidas. A exemplo, gafanhoto, barata, aqui percevejo. Já no desenvolvimento indireto com metamorfose completa, ou seja, os que são holometábolos, do ovo vai eclodir uma larva, que também é chamada de lagarta, que é bastante diferente do adulto. Ela passa por um período em que se alimenta ativamente e depois entra num estágio denominado pupa, quando ocorre a metamorfose. A larva ela se transforma num adulto que emerge completamente transformado. São os exemplos: as borboletas, as moscas e as pulgas. Alguns insetos holometábolos possuem fase larval aquática, como é o caso de importantes mosquitos que são vetores de doença. Por exemplo, o gênero Culex transmite a elefantíase, o Anopheles transmite a malária e o Aedes aegypti transmite a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. A maioria dos aracnídeos, eles são predadores, mas o grupo dos ácaros ocorre em espécies que são parasitas de plantas e de animais. No caso, existe o ácaro causador da sarna,
o ácaro dos folículos pilosos e sebáceos do homem, popularmente chamados de cravo, e os carrapatos que parasitam animais vertebrados. Vários compostos são estudados e utilizados na biotecnologia, como por exemplo, compostos extraídos da teia de aranha. Eles são utilizados na produção de coletes à prova de bala, enxertos de pele, airbags de carro. Então, vários compostos são estudados ainda para serem utilizados em novas tecnologias. Sem contar que muitos artrópodes eles são utilizados como fontes de alimento em todo o mundo. Aqui no Brasil, a classe dos crustáceos ela faz mais sucesso, mas gafanhotos, cupins, lagartas já fazem parte do cardápio asiático e africano. O filo Equinodermata, ou os equinodermos, são os primeiros animais que apresentam a formação do ânus antes da formação da boca, ou seja, são deuterostômios. E apesar de possuírem simetria pentarradial secundária no adulto, as larvas elas possuem simetria bilateral. Por isso estão inseridos nos grupos do Bilateria. O nome do grupo ele é derivado de duas palavras gregas, equino, que significa espinho, e derma, que significa pele, e faz alusão às projeções em formas de espinhos e tubérculos presentes na superfície do corpo. Já na região abaixo da epiderme está o endoesqueleto, que é formado por placas calcárias ou ossículos que se mantêm juntos pela ação do tecido conjuntivo de colágeno. Esse tecido ele pode variar de estado líquido e sólido, e a mão do sistema nervoso pode fazer com que os animais moldem as suas formas sem que haja gasto de energia. Com relação à digestão, nos ouriços do mar, a face oral, que é a inferior, possui na boca uma estrutura raspadora dotada de 5 dentes, chamada de lanterna de Aristóteles. Essa estrutura é responsável pela obtenção do alimento e pela corrosão da rocha que o animal se instala. Na face oposta, ou seja, a boral superior, é onde fica o ânus. A estrela do mar ela se alimenta principalmente de pequenos moluscos, como os mariscos. Com os seus pequenos pés, ela força a abertura das conchas, das ostras, e em seguida ela vira o seu próprio estômago do avesso e lança o suco digestivo dentro dessas conchas. Depois, ela engole essa massa do molusco já digerido. Por isso, então, a digestão ela é chamada de extracorpórea. A respiração é feita por estruturas que formam um sistema ambulacral. As trocas gasosas elas acontecem por difusão através das paredes das pápulas. O sistema ambulacrário ou hidrovascular ele também auxilia na locomoção, na distribuição de materiais e na excreção. Esse sistema ele é formado por canais ambulacrais, pés ambulacrais e ossículos. A abertura externa do sistema se dá na parte dorsal do animal, pelo madreporito. A água ela chega ao canal radial e de lá é levado para cada um dos braços e para as vesículas, que guardam o líquido e regulam a pressão interna do sistema. Canais laterais eles conectam aos canais radiais com os pés ambulacrais. E os pés ambulacrais são estruturas musculares ocas que podem ter ou não ventosas nas pontas. A reprodução sexuada ela acontece com fecundação externa com indivíduos de sexo separados, liberando os gametas no ambiente. As espécies que fazem a reprodução assexuada acontece pela regeneração. O destaque de alguns braços, eles podem formar novos indivíduos. Relembrando aqui que o desenvolvimento dos equinodermos, ele é indireto, em sua maioria, passando pelo estágio larval, que possui aquela simetria bilateral. Todos os representantes do filo são de vida livre e de hábito marinho, embora alguns eles possam tolerar água salobra. A importância ecológica dos equinodermos, por exemplo, as estrelas do mar, está no fato de elas serem o predador topo da cadeia alimentar.
e por isso elas possuem a capacidade de alterar a composição das espécies de qualquer nicho ecológico. Para o homem, elas podem ser prejudiciais economicamente por apresentarem como pragas em fazendas marinhas de ostras. E também elas são pouco utilizadas como alimento, apesar de em algumas culturas antigas da Europa utilizarem o ouriço e o pepino do mar como fonte alimentícia. Inclusive existe aqui uma matéria falando sobre o uso subestimado desses animais como fonte alimentícia. Será que cola? É isso, pessoal. Obrigada pela atenção. Desejo muita energia positiva a todos. Bons estudos.